May the Fourth be with you. Então, gente, se você não sabe, não tá por dentro da cultura pop, essa semana a gente comemorou o Star Wars Day, que é 4 de maio, porque 4 de maio em inglês é May 4, e parece aquela frase que se fala May the Force be with you, da saga Star Wars, né? Então, assim, eu decidi, por causa disso, essa semana, fazer então um vídeo pra falar um pouco de Star Wars, porque eu tô nessa vibe meio geek de novo da minha vida, acompanhando, assistindo O Senhor dos Anéis. Então, eu resolvi fazer um ranking de todos os filmes do Star Wars, os meus preferidos, do primeiro ao último lugar. Então, pega a sua xícara de chá e bora discutir um pouco de Star Wars comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana Paula e hoje a gente vai continuar falando de cultura pop. Hoje a gente vai falar de Star Wars. Eu admito que eu era uma hater de Star Wars na minha adolescência, eu gostava muito mais de Star Trek. Aliás, não dá pra ver, mas eu tenho um quadro do Senhor Spock aqui no meu quarto, porque eu fui uma adolescente apaixonada pelo Senhor Spock. Live long and prosper. Talvez um dia eu fale de Star Trek, da série clássica, que eu amo. Mas eu fui assistir Star Wars na pandemia. Eu baixei os filmes, eu assisti no Telecine os outros, os mais atuais, né? E, bom, eu me apaixonei pela saga, pela série, né? Há muito pouco tempo. Mas desde então eu virei uma ávida consumidora de tudo que o Star Wars faz, do universo de Star Wars, né? E eu tenho até minha camiseta do Baby Yoda, looking young for my age. Então, eu tô dentro desse universo há muito pouco tempo, mas eu maratonei 3 vezes toda a saga. Então eu posso dizer pra vocês que tá fresco na minha memória, diferentemente de Star Trek, que faz muitos anos que eu não assisto, mas eu tenho um apego emocional. Mas Star Wars não. Então eu decidi, nesse dia de hoje, fazer um ranking com os melhores filmes de Star Wars, selon moi, de acordo comigo. Então, bora lá! Em primeiro lugar, A New Hope, Uma Nova Esperança, que é o primeiro filme da saga, né, de 77. Eu acho que é difícil um primeiro filme não ser o meu preferido. Eu acho que só Senhor dos Anéis que o segundo é meu preferido, mas todo mundo que eu conversei prefere o primeiro Senhor dos Anéis. E no meu caso, Star Wars eu sigo, eu acho, com a maioria, porque todo mundo gosta muito do A Nova Esperança, que é também conhecido como o episódio 4, né? É dividido pelo George Lucas, né? É o 4. Então, o meu primeiro ranking é A New Hope. Eu acho que ele é uma boa introdução pro universo. Eu gosto muito desse início da jornada do herói do Luke Skywalker. Eu gosto muito. Eu sei que é meio datado os efeitos especiais, mas eu gosto muito dos efeitos especiais desse primeiro filme. Eu acho que ele é bizarro num ponto mais positivo que tem dos anos 70 nessa questão de tecnologia. E eu acho que, querendo ou não, ele é meio revolucionário nessa área de ação, aventura e fantasia. Mas eu gosto muito dele. E eu gosto também do beijo do Luke e da Leia, porque depois a gente descobre que eles são irmãos. Então, assim, eu acho meio desafiador essa cena. E eu gosto bastante disso pra acompanhar, né, esse primeiro contato que a gente tem com o nosso trio de heróis, além desse universo todo, né. Então eu acho que é um bom primeiro filme. E de todos que eu assisti, eu não assisti o episódio 4 primeiro, eu assisti. Os primeiros Star Wars que eu assisti foram o episódio 3, o 2 e o 3. E depois eu assisti as novas levas, né? Do 7, o 7, depois o 8 e o 9, né? Mas o 4 eu assisti durante a pandemia e foi, assim, disparado que eu mais gostei de todos. Em segundo lugar, o episódio 3 do Star Wars, porque, assim, eu sei que muita gente critica a trilogia ali dos anos 2000, né? É meio bizarra a tecnologia e tal, eu concordo. Mas eu acho que
olhando agora, né, eu sei que o pessoal criticava muito e eu não gostei quando eu assisti na minha adolescência. Mas olhando hoje esse filme, eu acho que ele é muito bem construído. Eu acho que é ótimo a gente ver essa queda do Anakin Skywalker pra se tornar o Darth Vader. Então eu acho que ele é o melhor da trilogia dos anos 2000 e, pessoalmente, eu acho ele melhor que a atual trilogia. Eu acho que ele envelheceu muito melhor do que os outros dois filmes daquela mesma leva da trilogia e eu acho ele infinitamente melhor do que o episódio 6, por exemplo. Ele tá quase empatado com o terceiro lugar, que é o episódio 5, né, o Império Contra-Ataca. Mas, voltando então pro episódio 3, eu acho que além dessa transformação do Anakin em Darth Vader, acompanhar essa questão política do Senado e de como funciona os golpes que derrubam a democracia, né? Então eu acho que como uma narrativa num geral, eu acho muito legal esse filme. E, de novo, acho que mesmo com o CGI, essas coisas mais de tecnologia, é muito bizarro nessa época. Eu acho que como uma narrativa, como uma história contada e trazendo a figura do anti-herói, né, que é o Anakin, eu acho que a queda do herói, né, que vira um anti-herói ou vilão, é, eu acho que é muito legal. Eu acho que em segundo lugar, então, fica o episódio 3. Em terceiro lugar, como dito anteriormente, o Império Contra-Ataca. Eu acho que o episódio 4 e o 5, eles são razoáveis, eles são bons. Eu gosto bastante deles. Mas eu acho que o que me fez colocar o episódio 5 em terceiro lugar e não em segundo foi. Eu acho que o que falta. Eu acho que falta alguma coisa. Eu não sei. Eu acho que o 3 ele consegue trazer mais essa intriga política que eu acho mais interessante pessoalmente pra mim. Então, apesar do episódio 5 ser um clássico, né, que tem aquela frase Look, I am your father. Eu acho que ele é pra cultura pop muito significativo, mas pessoalmente pra mim, eu acho que apesar de ele ser bastante memorável, eu acho que ele fica em terceiro lugar porque a narrativa, a construção das histórias do episódio 3 eu acho mais legal do que do 5. Mas, de novo, o episódio 5 eu acho ele muito bom. Eu acho ele uma boa continuação pro episódio 4. E a gente vê, assim, o Luke, né, o herói sendo confrontado com o lado mais negativo, mais maligno que vem dele, né, que é essa coisa do pai dele ter sucumbido a forças do mal, então ao lado negro da força. Então, em terceiro lugar, o episódio 5, o Império Contra-Ataca. Na quarta posição, eu acho que eu vou ser um pouco polêmica na minha quarta posição, porque eu sei que muita gente detesta esse filme, mas pra mim, da última trilogia, ele é meu preferido, que é o Último Jedi, e eu gosto muito desse filme. Porque, assim, já vou dando um spoiler do que eu vou falar mais pra frente. Eu acho que O Despertar da Força e The Rise of Skywalker, eu esqueci como é que é em português, eu acho que eles são muito mais do mesmo do que a gente já viu na trilogia original. Então, assim, eu tenho birra com o J.J. Abrams por causa de Star Trek. Então, assim, eu já fiquei com o nariz, né? Eu já pensei, depois que eu assisti. A primeira vez que eu assisti o Despertar da Força, eu gostei bastante dele. Mas depois que eu assisti todos os filmes do Star Wars, eu pensei, o J.J. Abrams, de novo, ele tá ferrando com trilogias boas, né? Com sagas boas, interessantes. Ele não fez nada de novo, eu acho que ele recontou a mesma história do Luke Skywalker com outros personagens, né? As histórias. A gente tem um trio, a gente tem um romance, a gente tem uma intriga amorosa, a gente tem aventuras, a gente tem uma descoberta de um passado nebuloso da heroína. Então eu acho assim que O Último Jedi é uma quebra, por causa do JJ não estar dirigindo, que eu acho positivo, dá uma quebra nessa mesma mesmice que acabou se tornando os outros dois filmes, né, da trilogia. Então eu queria muito que
o J.J. não tivesse botado a mão dele nessa trilogia última de Star Wars e deixasse pra outras pessoas dirigirem, porque eu acho que a gente teria histórias mais interessantes dentro desse universo. E eu gosto muito do Último Jedi, e exatamente por ser um pouco diferente, por trazer um ritmo, um tom diferente pra esses últimos filmes. E, bom, em quinto lugar, Despertar da Força. E como eu disse, quando eu assisti, acho que foi o primeiro filme do Star Wars que eu reassisti na minha fase adulta. E eu gostei dele. Eu acho que ele, como entretenimento, ele serve. Ele serve bem. Como eu falei, eu não tinha assistido o episódio 4, a trilogia clássica ainda. Então eu não sabia que era uma cópia do episódio 4, basicamente. E a Rey é basicamente o novo look, né, repaginado. Mas eu acho que é um bom filme, eu acho que ele traz um entretenimento legal enquanto tá assistindo, mas também não é aquele filme que, uau, que vai te despertar. Então eu acho por isso que ele tá ali no meio termo, assim, ele não é nem ruim, mas também não é muito bom, ele é meio água de salsicha, meio insosso. Mas tá bom, mas também não tá tão bom assim, poderia ser melhor. Mas enfim, então, quinto lugar, eu acho que eu coloco ele, porque eu acho que eu gosto de primeiros filmes, né? De trilogia, enfim, primeiro filme de uma era nova, que apresenta novos personagens, que volta com antigos. Eu gosto nesse que eles mataram o Han Solo, sabe? Tipo, a coragem, sabe? Então, assim, eu acho que isso tem um fator que sei lá, que mexe com o telespectador, então eu acho que da trilogia nova, né, eu acho que ele tem uns pontos positivos. Não acho que ele traz nada de novo, mas ele mexe com a nostalgia e ele tem audácia e coragem. Mas andando no caminho seguro. Ele é audacioso até o capítulo 2, ele não passa do 2. No capítulo 3 ele segue a norma, né? Então, por isso que ele tá atrás, né, do Último Jedi, que pra mim, eu acho que dessa nova trilogia é o melhor. Então, é isso aí. Em quinto lugar, o Despertar da Força. Em sexto lugar, O Retorno do Jedi. E, assim, esse é o meu filme menos preferido da trilogia clássica. Eu acho ele muito infantil, muito bobinho, muito demais, sabe? Eu acho que ele não acrescenta nada de muito novo. Ele é mais um grande desfecho sem nenhuma coisa ousada, né? Então, assim, ele é o menos atraente da trilogia clássica, mas também por ele ser da trilogia clássica, eu acho que ele tem uns pontos positivos aí e ele acaba ficando no nosso sexto lugar por causa disso. Porque de resto, né, os outros a gente deixa abaixo. Mas então, assim, eu acho que o ponto positivo dele é ser um final, dar um final, né, pra a trilogia clássica. Então eu acho que isso é um ponto positivo. Eu acho que o ponto negativo nele é o tratamento dos personagens é muito mais Disney. Apesar da Lucasfilmes nem tá na Disney nessa época ainda, mas muito Disney, sabe? Muito infantilizado. Questões que antes eram mais sérias, eu acho, que nos outros dois filmes foram tratadas de formas mais sérias. Nesse eu acho que não foi tão legal. Mas ele não é tão ruim. E aliás, eu achava que ele era muito ruim, mas depois que eu assisti os nossos últimos 3 filmes, aí eu percebi que ele nada é tão ruim que não possa piorar. Então, assim, ele é o mais né, dessa última leva, dessas últimas posições. Em sétimo lugar, A Ameaça Fantasma. Eu sei que ele é o primeiro filme da trilogia e eu disse que eu gosto de primeiros filmes de trilogia. E eu acho que o único ponto positivo desse filme é a apresentação de novos personagens, né? Eu acho que apresentar. De novo, eu acho que a segunda saga, né? A segunda trilogia dos anos 2000, eu acho que eles ganham muito nessa questão política de mostrar bem como funciona essa questão política, né, do universo de Star Wars e de como se dá a queda, né, e a ascensão do Império. Então, eu acho que é um ponto positivo essa introdução dos personagens, acho interessante a Padme,
O Anakin, apesar de zero carisma, zero química, zero atuação, eu acho ok, eu acho legal. Eu acho que com o tempo eles vão melhorar. Acho que no último filme, né, da trilogia, dessa trilogia dos anos 2000, no último filme que eu coloquei lá no início, eu acho que eles melhoraram um pouco. Mas ele é um filme bem ruim, vamos convenhamos. Ele é um filme esquecível. Ele só não é mais esquecível do que o episódio 2, mas ele é um filme bastante esquecível. Eu lembro de uma cena memorável, eu só lembro de quanto eu achava bizarro aquelas criaturas de computador muito mal feitas. Então, assim, apesar de ter um lado positivo de trazer novos personagens, eu fico sempre muito intrigada com eles pra descobrir, não é uma coisa que me deixou marcada. Então, por isso que ele fica nessa posição aí, em sétimo lugar. Eu vou ser bastante ousada na minha escolha do oitavo lugar, porque pra mim tanto faz, tanto fez o oitavo e o nono, porque os dois são tenebrosos. Se tem uma coisa esquecível no universo de Star Wars, são esses dois filmes. Mas eu resolvi colocar o Ataque dos Clones em oitavo lugar, porque eu acho que ele ainda, apesar de ser totalmente esquecível e não ser nada interessante, eu juro por Deus que eu não lembro de nada de significativo nesse filme. Apesar dele fazer parte de uma trilogia que eu não acho tão ruim, mas é meio bizarro. Eu acho que dos três ele é o pior da trilogia dos anos 2000, né? Que é dirigida pelo George Lucas. De novo, o problema é bizarro a tecnologia e as criaturas, né, que são feitas no computador. Eu acho que peca muito falta de boas atuações também. Mas enfim, eu acho que é um filme bastante ruim e eu vou dizer por isso que eu não lembro de uma cena, assim, pra dizer que. Nossa, o Ataque dos Clones. Então, assim. Dó, nota dó. Mas ele não é pior que o nosso último lugar. Rufem os tambores. O último lugar é dele, sim. Ascensão Skywalker. O pior filme de Star Wars que eu já assisti na vida. E eu fui no cinema assistir. Sim, eu gastei dinheiro com isso. Gente, então, como eu falei pra vocês, eu comecei a assistir Star Wars na pandemia. Mas um pouquinho antes da pandemia, eu já tava assistindo. Eu assisti na TV o episódio 7. E aí eu resolvi ir no cinema, porque na época eu tava indo muito no cinema. E como não tinha nenhum outro filme interessante em cartaz, eu resolvi assistir. E que filme ruim! J.J. Abrams, eu te detesto! E não toca mais em Star Trek e nem em Star Wars. Então, assim, gente, eu nem sei por onde começar. É um filme tenebroso. Ele é tenebroso. Eu acho que não tem uma decisão correta nesse filme. Eu acho que, assim, a única coisa que eu lembro é aquela cena bizarra do beijo final da Rey e do Adam Driver, que eu esqueci. Eu esqueci o nome do cara que vai ser o vilão, o filho do Han Solo, o Ben Solo, sei lá como é que é o nome dele. Assim, eu só lembro dessa cena do quão deplorável ela é. E do quão desnecessária ela é. E do quão desnecessário esse término dessa trilogia foi. E eu queria poder fingir que esse filme nunca existiu. E de que ainda falta terminar essa trilogia, porque eu acho que, né, dá pra fazer alguma coisa legal com ela. Mas enfim, eu acho que, apesar de ter tecnologia suficiente, né, a gente não pode dizer que tem um CGI meio ferrado, como a trilogia dos anos 2000. Eu acho muito fraco. Eu acho que foram escolhas novamente covardes de imitar ou de tentar imitar a trilogia clássica e de tentar, gente, transformar a Rey em uma Palatine, tipo, não, só não, sabe? Faz uma coisa diferente, ouse, traga novidades para nós e não queira trazer clichês hollywoodianos. Vocês perceberam como eu tô mais entusiasmada pra falar do que eu não gosto do que eu gosto? Porque o que eu gosto, tá tudo bem, tá tudo na paz. O que eu não gosto me deixa revoltada. Me deixa revoltada. Porque o material é bom, mas a execução é péssima e as ideias também. Então, assim, Ascensão Skywalker, você tomou meu dinheiro, mas também tomaram meu hate.
Você não existe na minha cabecinha, ainda não terminou essa trilogia. Mas enfim. Em último lugar, Ascensão Skywalker. Bom, gente, concluindo então esse vídeo desse ranking, né, dos 9 filmes de Star Wars. Perceberam que eu falei só dos filmes de Star Wars, né? Eu não quis falar sobre Han Solo e também sobre Rogue One, que eu gosto bastante. Mas eu quis dar, assim, um resumo sobre os filmes de Star Wars, que são eu considero os 3 blocos de trilogias, né, que a gente tem. Então, assim, essa é a minha opinião pessoal. Então é muito do que, como eu recebi essa história, de como eu me senti assistindo, do quanto eu gostei da história e do jeito que ela foi contada. E, enfim, você tá livre pra discordar. Se discorda ou concorda, coloca nos comentários. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, pegue a sua xícara de chá e até a próxima semana. Bisu, bisu!